Pessoal, bom dia. Então, vamos dar início à nossa quarta reunião científica aqui do Instituto Sapienti. A gente teve um pequeno imprevisto, o Dr. Mauro, ele teve... Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. O Dr. Mauro, ele teve um imprevisto, ele infelizmente não vai conseguir apresentar a reunião científica hoje, mas o Dr. Edson vai dar uma aulinha para vocês de fragmentação do DNA, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que eu apresentei recentemente, que é sobre fragmentação do DNA, que eu apresentei recentemente, na verdade, no sábado, no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. Quem assistiu a minha apresentação no sábado, no Congresso, escreve aqui para mim no chat, só para eu ter uma ideia, tá bom? De como eu vou... Opa, tem uma galera esperando para ser puxado, peraí. Gente, então, pelo jeito ninguém assistiu, mas eu vou contar para vocês um pouquinho desse estudo que a gente fez aqui no Fertility. Esse estudo, ele foi aceito para apresentação em pôster no Congresso Europeu. Ele foi apresentado na forma oral no Congresso Brasileiro, agora, sábado. E a gente escreveu o artigo, e o artigo recentemente foi aceito para ser publicado na Fertility Sterility. Então, logo mais eu vou compartilhar para vocês o artigo completo, e ele deve sair na Fertility Sterility no ano que vem, em meados de janeiro, fevereiro, tá bom? O estudo, ele foi intitulado A Capacidade do Oosto de Reparar a Fragmentação do DNA do Espermatozoide. A gente estudou o quê? A gente estudou o efeito da idade materna nos resultados dos ciclos de ICSI, tá? O estudo foi realizado aqui no Fertility em colaboração com o Instituto Sapiense. Bom, gente, como todo mundo já sabe, a infertilidade conjugal atinge 15%, quase 15%, né, dos casais que tentam engravidar. E a gente sabe que a baixa qualidade seminal, ou seja, o fator masculino de infertilidade, ele é observado em cerca de metade desses casos. Como é que a gente dá o diagnóstico hoje, na maioria das clínicas, dos centros de fertilidade, como é que a gente dá o diagnóstico de subfertilidade masculina? Ele ainda tem sido baseado comumente na análise seminal convencional, que ela quantifica o quê? Os parâmetros que são preconizados pela Organização Mundial da Saúde, que é o volume, a concentração, a motilidade e a morfologia. Então, por meio desses parâmetros que são preconizados pela Organização Mundial da Saúde, é que a gente pode classificar um paciente com uma amostra seminal normal ou anormal. Só que a gente sabe, como o próprio Dr. Agarwal falou bastante, sábado agora, a gente sabe que esses parâmetros, eles são insuficientes para dar a qualidade do espermatozoide, que existem diversas características do espermatozoides que não são avaliadas por meio desses parâmetros convencionais. E novos métodos, eles têm sido introduzidos para melhorar essa análise seminal de uma maneira funcional, ou seja, ver ação mitocondrial, ver qualidade de membrana, ver qualidade de acrossoma, de peça e, como todo mundo sabe, a fragmentação do DNA. Tem sido sugerida que a fragmentação do DNA, quer seja em fita simples ou em fita dupla do DNA, ela está correlacionada com o quê? Com a infertilidade masculina, ela impacta nos resultados reprodutivos e pode aumentar o risco de doenças genéticas na prole. Tá? Só que essa fragmentação do DNA, ela pode ser corrigida. Só que a única célula do organismo humano que não tem capacidade de corrigir uma fragmentação do DNA do espermatozoide, uma fragmentação do DNA é o espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele é a única célula que não tem capacidade para corrigir uma fragmentação do DNA. E o pior, o espermatozoide é uma célula altamente sujeita, por conta da sua cromatina, compactação, protaminação, etc. É uma célula extremamente sensível à fragmentação do DNA. Então, o espermatozoide, além de ser uma célula sensível à fragmentação, é uma célula que não apresenta mecanismos para reparo dessa fragmentação. Mas como é que acontece o reparo dessa fragmentação no embrião? Logo após a fertilização, o zigoto, ele vai depender dos transcriptos do ócito, que são armazenados principalmente durante a maturação desse ócito, né, na reprodução assistida após o trigger do HCG,
Então, o embrião ele vai depender desses transcriptos que são armazenados no ósseo durante a maturação para o reparo do DNA, tá? E o ócito, por sua vez, a capacidade desse ócito em reparar o dano do DNA vai depender do quê? Vai depender da extensão do dano dessa cromatina e vai depender de qualidades citoplasmáticas e genômicas desse ócito. Foi demonstrado, gente, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o reparo desse ócito, como é que esse ócito repara a fragmentação desse DNA e do que, além do que depende essa capacidade de reparo, tá? Foi previamente demonstrado que, de fato, a qualidade do ócito, ela impacta o efeito da fragmentação do DNA nos resultados reprodutivos. Esse estudo, que foi publicado da turma do IVE, de Valência, do Marcos Messinger, que foi publicado recentemente na Fertility Sterility, ele demonstrou que o efeito da fragmentação do DNA nos resultados de gestação depende da qualidade oocitária. Por quê? Porque esse efeito não foi observado em ossos doados. Então, quando ele comparou o efeito da fragmentação do DNA em ócitos doados, ou seja, ócitos de pacientes jovens e saudáveis, com aqueles ócitos de pacientes inférteis, ele percebeu que o efeito da fragmentação do DNA naqueles ossos de pacientes inférteis era muito maior. Mas a gente ainda não sabe se existe o impacto da fragmentação do DNA nos resultados reprodutivos quando o ócito é mais velho, ou seja, de pacientes com idade avançada. Pensando nisso, a gente desenvolveu esse estudo para investigar o impacto da fragmentação do DNA nuclear do espermatozoide, os resultados dos ciclos de ICSI em mulheres com diferentes intervalos de idade. Então, como é que a gente fez? Foram 540 ciclos de ICSI, e esse aqui foi um estudo de corte, tá, pessoal? Vocês já aprenderam, né? A Tatiana já falou para vocês, né? Como é que classifica os estudos. Então, esse foi um estudo de corte retrospectivo, em que os estudos, os ciclos, eles foram divididos em 3 grupos de acordo com a idade materna. Então, foram 540 ciclos que foram divididos em ciclos com a idade materna inferior ou igual a 36 anos, foram 285 ciclos, idade de 37 a 40 anos, foram 147 ciclos, e idade superior a 40 anos, com 108 ciclos. Esses ciclos, eles foram mais uma vez divididos em grupos, dependendo do índice de fragmentação do DNA da amostra espermática. Então, eles foram ainda classificados como aqueles com baixa fragmentação do DNA, menor ou igual a 30% de índice, de porcentagem, né, de fragmentação do DNA, incidência de fragmentação, e aqueles com alta fragmentação do DNA, maior do que 30% de incidência de fragmentação, tá? Então, a gente avaliou os resultados por meio, os resultados entre os ciclos com alta e baixa fragmentação, os resultados reprodutivos nos ciclos com alta e baixa fragmentação do DNA, eles foram comparados usando modelos lineares generalizados, seguido de teste pós-hoc de Bonferroni, e como sempre a gente faz em todos os estudos, a gente ajusta para possíveis variáveis de confusão, que idade materna e paterna. Apesar da gente ter dividido nos grupos, a gente tem que avaliar se não existe um efeito da idade materna ou paterna, se existe um efeito da espessura endometrial, características seminais e assim por diante. Bom, quando a gente avaliou esses grupos, a gente observou que não teve nenhuma diferença nem na idade paterna e na idade materna, quando os ciclos com idade materna inferior ou igual a 36 anos de idade foram avaliados, e aqueles com idade materna superior a 40 anos foram avaliados. Porém, naquele grupo de ciclos com a idade materna entre 37 e 40 anos, a gente observou que a idade paterna ela era mais alta para aqueles ciclos com índice de fragmentação de DNA superior a 30%. A gente podia até discutir que, será que o efeito dessa fragmentação do DNA nesses resultados
dos ciclos que a gente vê mais para frente, será que existe uma influência da idade materna e será que existe alguma outra característica subliminar aí no espermatozoide que a gente não está vendo? Mas a gente acredita que talvez homens com uma idade superior, talvez eles tenham uma maior fragmentação do DNA de espermatozoide, sim. Tá? Em relação aos resultados laboratoriais, a gente não observou nenhuma diferença significativa na dose do FSH, no número de óvulos recuperados e no número de óvulos maduros, quando os grupos com fragmentação do DNA maior ou igual a 30% foram comparados, os ciclos foram comparados com aqueles com fragmentação do DNA maior do que 30%, e nenhum dos grupos de idade materna, nem para as pacientes menores do que, mais jovens do que 36 anos, de 37 a 40 anos, ou maior do que 40 anos. Em relação aos resultados laboratoriais, para pacientes mais jovens, ou seja, aquelas com idade inferior a 36 anos, e para aquelas com de 37 a 40 anos, não foi observada nenhuma diferença significativa para fertilização, taxa de bons embriões, formação de blastocisto e número de embriões transferidos, quando foram comparados os ciclos com idade, com fragmentação do DNA menor ou igual ou maior do que 30%. Já para as pacientes mais velhas, para aqueles ciclos com idade superior a 40 anos, materna, nós observamos que a taxa de bons embriões e a taxa de formação de blastocisto foram superiores quando ciclos com fragmento, quando foram injetados espermatozoides de amostras com fragmentação de DNA inferior a 30%. Ô, Jô, só um minuto, pessoal. Você quer fazer um... Tá. Fazer aqui pro Insta do Instagram. Faz um filminho pro Insta do Sapiente. Em relação aos resultados clínicos, pessoal, a gente observou a mesma coisa. O mesmo foi observado quando a gente comparou o ciclo de fragmentação do DNA alta e baixa para as pacientes mais jovens, aquelas com idade inferior a 36 anos, ou com de 37 a 40 anos, não teve diferença significativa, tanto para a implantação, quanto para a gestação, quanto para o aborto. Mas quando a gente avaliou aqueles ciclos com idade materna superior a 40 anos, observamos uma menor taxa de implantação, uma menor taxa de gestação e uma maior taxa de aborto quando os ciclos foram injetados, quando os óvulos foram injetados com amostra de alto índice de fragmentação, superior a 30%. Então, como vocês observaram, gente, o estudo, ele apoia a hipótese de que o envelhecimento materno, ele compromete a capacidade dos oócitos em reparar os danos do DNA. Apesar de não ter sido possível confirmar se os oócitos desse estudo, eles realmente apresentavam aqui uma maquinaria para reparo do DNA, ou até que ponto o DNA desse espermatozoide estava, de fato, fragmentado, a gente formulou a hipótese de que os óvulos de mulheres mais velhas, aquelas com idade avançada, têm um menor potencial de reparo do DNA, portanto, resultando em taxas mais baixas de gestação. Né? Como a gente viu ali nos resultados, nesse estudo, para as pacientes com idade superior a 40 anos, a gente observou uma pior qualidade de embrião em estágio de clivagem, uma pior taxa de formação de blastocisto, uma pior taxa de implantação, uma pior taxa de gestação e uma maior taxa de aborto quando foram injetados espermatozoides a partir de uma amostra com índice de fragmentação de DNA superior a 30%. A gente sabe, gente, que o processo de fertilização natural, ele previne que o espermatozoide com danos do DNA se funda no óvulo. Mas a ICSI, ela ignora essa seleção natural do espermatozoide. E não é pouco comum que espermatozoides com anormalidades ocultas sejam injetados durante a ICSI. E mesmo que a gente pode argumentar, dizer, gente, mas como você pode ter certeza, Dani, que esse espermatozoide que você injetou, ele tinha uma maior fragmentação do DNA? Realmente, existe a chance de se ter injetado um espermatozoide sem fragmentação do DNA, mesmo que esse espermatozoide tenha sido retirado de uma amostra com alto índice de fragmentação. Porém, obviamente, quanto maior índice de fragmentação do DNA, ou seja, quanto maior a porcentagem de espermatozoides com DNA fragmentado daquela amostra, maior a chance de se selecionar
um espermatozoide de cromatina, com dano de cromatina, tá? Diante do dano da cromatina, gente, o embrião ele pode seguir um dos 3 caminhos. Ele pode vir a apoptose, que vai destruir um ou mais blastômeros e reduzir a viabilidade desse embrião. Ele pode tolerar essa lesão, o que pode levar a mutações e, eventualmente, carcinogênese na prole. E ele pode reparar essa lesão. E como a gente acabou de ver que o óvulo ele tem maquinaria para o reparo do DNA, o impacto, então, da fragmentação do DNA do espermatozoide nos resultados reprodutivos vai depender de uma combinação entre fatores masculinos e fatores femininos. Os nossos resultados, eles apoiam a hipótese de que ossos mais velhos, então, eles perdem a habilidade de lidar com essa fragmentação do DNA. E corroboram com estudos anteriores, aqui eu estou mostrando um, mas tem diversos outros, que eles sugerem que a idade materna avançada, ela está associada com uma redução no aporte de RNA mensageiro para lidar com essa fragmentação do DNA, tá? Então, eles têm aporte de RNA mensageiro reduzido e, portanto, um potencial também reduzido de reparar o dano da cromatina. E aí os resultados desse estudo foram que o alto índice de fragmentação do DNA leva a menores resultados clínicos, como gestação, implantação e maiores taxas de aborto em ciclos de ICSI, quando as mulheres têm idade avançada. Lembra? A gente observou lá com as mulheres com idade superior a 40 anos. E o mesmo não acontece quando a idade materna é inferior a 40 anos. Essas evidências indicam que o envelhecimento materno, o envelhecimento do óvulo possa afetar a sua atividade de reparação de DNA, levando ao desenvolvimento de um embrião com baixo potencial de implantação, quando o óvulo é injetado com espermatozoide com dano de cromatina. Gente, então, aqui, ó, só um agradecimento à nossa equipe aqui, que sem essa equipe a gente não teria feito esse estudo. Então, depois, o Dr. Edson já está aqui, né, Joana, na reunião. O Dr. Edson pode comentar um pouco mais com vocês como que a gente faz, então, diante de uma amostra com alto índice de fragmentação do DNA. Então, por que a gente tem que ter muito mais atenção nesse óvulo e que estratégias, eventualmente, pode ter com esse paciente para tentar minimizar um pouco esses danos, tá bom? Bom, deixa eu descompartilhar a minha tela aqui. Tá. Stop sharing. Eu vou pedir para o Dr. Edson entrar aqui para falar um pouco para vocês de fragmentação do DNA e como o tempo do Dr. Edson está um pouquinho apertado, eu vou pedir para ele apresentar antes e aí depois todo mundo que tiver dúvida, que quiser comentar alguma coisa e quiser conversar com a gente vai ficar por aqui, tá bom? Ok. Obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Está ouvindo, Dani? Eu não estou ouvindo. Tá bem ou tá baixo? Espera só um pouquinho. Ah, tá. Tá bom, doutora Edson, pode falar. Ok, boa tarde a todos. O tema de fragmentação DNA é um tema bastante interessante e eu vou colocar para vocês alguns dos nossos trabalhos sobre isso e uma nova visão que a gente está tendo dentro da andrologia. Na verdade, não é uma nova visão, porque a fragmentação do DNA ela está aí presente já há muitos anos, há mais de 20 anos, que as técnicas de fragmentação do DNA elas estão dispostas para a gente. E para se ver como uma tecnologia associada a um problema clínico, como a infertilidade masculina, ela muitas vezes demora para ser consagrada. E parece que isso realmente está numa fase de maturidade muito, muito interessante. Eu vou aqui compartilhar algumas coisas com vocês. Compartilhou, Daniela, aí? Está em ordem? Daniela? Oi, doutor Edson, compartilhou sim, pode iniciar. Para vocês verem, a fragmentação do DNA do espermatozoide, ela é presente quando a gente compara a busca dessa fragmentação em doadores férteis e em pacientes, a gente vê que a fragmentação do DNA ela é muito mais frequente nos pacientes. Então, realmente, é uma situação que ocorre no homem infértil. E essa figura, seguramente, vocês viram muitas vezes
mas é importante a gente saber que muitas das condições em que a gente passa, ou no dia a dia, ou nas próprias doenças, aumenta a fragmentação do DNA. Ela pode ser idiopática, ela pode ser iatrogênica por algumas medicações e pela própria manipulação do sêmen, ela pode ocorrer em algumas situações de vida, como o uso de álcool, de fumo, da obesidade, de estresse, idade paterna avançada. Ela pode ser ambiental, com alguns poluentes ambientais. Ela pode ser de causa infecciosa, infecções do trato geniturinário masculino. Pode ser autoimune, veja bem, as prostatites, as torções de testículo e a própria vasectomia. Pode ser de causa testicular intrínseca. Pode também ocorrer mediante algumas doenças. Veja bem, quanto maior a bolinha aqui, maior a probabilidade dela ocorrer. Então, veja bem que diabetes, como doença crônica, é uma causa importante de fragmentação do DNA. E o que faz a fragmentação do DNA? Pode fazer com que esse homem tenha infertilidade ou abortamento devido a uma diminuição da motilidade ou da habilidade desse espermatozoide em se fundir com o óvulo mediante o estresse oxidativo. A relação entre fragmentação do DNA e gestação, ela é bastante marcada, que está uma das últimas meta-análises produzida em 2017, e se vê que tanto a fragmentação do DNA, por várias técnicas, vou mostrar essas técnicas rapidamente, por túnel, por comet ou por dispersão, está diretamente relacionada com a menor probabilidade de gestação. Aqui está o estudo da fragmentação do DNA e a sua relação com a gestação, independentemente se usa a FIV clássica ou o ICSI, ou as duas técnicas juntas. E o que é interessante, olha aqui, com um efeito estatístico muito grande, tanto faz da gente usar o FIV ou o ICSI ou as técnicas juntas para se ter uma maior fragmentação. Outro estudo, então a gente associa a fragmentação com menor probabilidade de gestação nas técnicas de reprodução assistida, mas também a fragmentação do DNA, o aumento da fragmentação do DNA, o aumento persistente da fragmentação do DNA, é a principal e a única causa conhecida da associação entre alteração seminal e perda recorrente de gestação. Então, quando a gente pensa em perda gestacional recorrente, a gente tem que pensar na fragmentação do DNA. Essa é uma meta-análise relativamente recente, do ano passado, e que mostrou que a probabilidade de associação entre perda gestacional e fragmentação do DNA, ela é mais alta. Então, associar sempre, recordando, a fragmentação do DNA com menores chances de gestação nas técnicas de reprodução assistida, FIV ou ICSI, e maior probabilidade de perda gestacional recorrente. E perda gestacional recorrente, não só 2 ou mais perdas, como 3 ou mais perdas. Então, se vê que essa recorrência ela pode ser bastante longa e continua sendo associada a aumento da fragmentação do DNA. Então, veja a importância, e esses são todos dados muito novos, talvez nos últimos 5 anos, que a gente venha descobrir e se consagrar em relação a essas referências. Existem várias técnicas de fragmentação do DNA, existem pelo menos umas 12, aí estão descritas 8 técnicas, mas realmente o túnel, o SCSA, a espermodispersão, que é o alosperm, que é o que a gente usa aqui no Fertility, ou o COMET, são as 4 técnicas mais consagradas. Cada uma delas tem a sua dificuldade ou o seu conceito de melhor ou pior resultado, mas quando a gente compara as 4 técnicas, as mais comuns, o túnel pode ser feito por citometria de fluxo ou microscopia óptica. O SCSA foi a primeira técnica descrita, muito difícil de padronização. O COMET, uma técnica também utilizada, e o alosperm. Então, quando a gente vê o alosperm, por que a gente utiliza ele? Porque realmente dá menor trabalho, precisa de menos equipamento, apesar de ser subjetivo, mas o COMET também é bastante o túnel, e a esterilização dela e a validação é bastante fácil. Então, a gente usa essa técnica por microscopia óptica, e o espermatozoide com um halo é aquele espermatozoide que não está fragmentado. Aqui colocar para vocês, vejam bem, são mais de 120 autores, uma proposta, esse trabalho ele foi publicado o ano passado, é uma nova proposta de infertilidade, isso é um novo diagnóstico de fertilidade, que é o estresse, infertilidade por estresse, por aumento de substâncias oxidantes. Então, um novo conceito, muitas vezes a gente tem vários brasileiros aí nessa história, e autores urologistas de todo o mundo, e muitas vezes a gente não tem um diagnóstico da alteração de motilidade, concentração, morfologia desse sêmen, mas esse sêmen tem a fragmentação do DNA aumentado. Então, isso é uma coisa que está surgindo, realmente é muito, muito, muito novo.
Quando a gente fala em números, por exemplo, quanto que isso é importante? São 186 milhões de casais inférteis no mundo. A gente sabe que a infertilidade masculina está composta isolada ou em conjunto em 50% das causas, então são 93 milhões de homens com infertilidade. Quando a gente toma as causas de infertilidade inexplicada, a gente vê que 30% a 40% das vezes o estresse oxidativo está presente, são 18 milhões de homens, e quando ela é idiopática, em que o estresse oxidativo está em mais ou menos 80% delas, esses são números comprovados pela literatura, são 37 milhões. Então a gente vê aí mais ou menos 50 milhões de homens que potencialmente, quando a gente não tem um diagnóstico certo da infertilidade, e a gente sabe que a infertilidade, mais de 40% das vezes, a gente não tem um diagnóstico determinado, essa infertilidade pode ser por estresse oxidativo. Vão existir várias formas da gente medir o estresse oxidativo, mas isso aqui também é novo, a gente ainda não está fazendo aqui. O potencial de redução oxidativa medida por uma carga elétrica, é mais uma técnica, mais um aparelho, no plasma seminal, além da análise seminal, a gente mede o estresse oxidativo. O importante é essa coisa aqui, por exemplo, porque se tem um estresse oxidativo por aumento de alguma coisa, aumento principalmente dos leucócitos, que trazem o estresse oxidativo, ou, como eu disse, estilo de vida, cigarro, obesidade, varicocele, isso tudo a gente trata a causa. Mas, em uma boa parte das vezes, a gente não tem isso presente e o aumento desse potencial redutor oxidativo do espermatozoide, a gente trata com antioxidante e pode realmente melhorar a capacidade fértil desse espermatozoide. Então, fiquem isso de pronto, para a gente, provavelmente, a gente vai vir falar muito nesse MOSE, nesse estresse infertilidade por estresse oxidativa, como um novo diagnóstico de infertilidade. Para falar dos nossos trabalhos, a gente tem 3 trabalhos recentes, além desse que a Daniela colocou, que foi apresentado agora no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida e também vai ser apresentado no Congresso Americano, agora no dia 17, Americano de Fertilidade. 3 trabalhos, o primeiro deles, que falou sobre fragmentação, foi a associação entre fragmentação, DNA e abstinência ejaculatória. Então, olhem esses números, que existe uma relação entre a abstinência ejaculatória e o volume seminal, a contagem por ml e a contagem total, o número total de espermatozoides móveis, mas principalmente a fragmentação do DNA. Então, o que é interessante é que o que nós vimos é uma coisa de forma prática. Isso é, quando a gente orienta um homem que vai fazer uma fertilização in vitro a ter uma abstinência ejaculatória, a abstinência menor que 4 dias tem um menor grau de fragmentação do DNA, e esses casais com um homem com uma abstinência ejaculatória menor que 4 dias tiveram maiores taxas de fertilização, mais embriões de alta qualidade no dia 3 e no dia 5, maiores taxas de implantação e maiores taxas de gestação, quando comparados com aqueles homens com abstinência ejaculatória maior. Mas o que foi mais interessante, as taxas de implantação e as taxas de gestação também foram maiores quando esse tempo de abstinência ejaculatória foi de 1 dia. Então é um conceito interessante, isso é, quanto mais novo é o espermatozoide, quanto menos tempo ele fica armazenado no epidídimo e na ampola do ducto deferente, onde ele fica guardado, menor o estresse oxidativo. Então, realmente, isso tem lógica, e a gente conseguiu provar por esse trabalho, em que o estresse oxidativo ele aumenta quando o espermatozoide fica parado, e a gente sabe, paralelamente a isso, que esse estresse oxidativo ele é aumentado na passagem desse espermatozoide pelo epidídimo, ou quando ele fica armazenado na ampola do ducto deferente. Então, hoje, a nossa indicação para esses homens que vão para a reprodução assistida é, se possível, terem 1 dia de abstinência ejaculatória. O outro trabalho em reprodução assistida foi um trabalho melhor desenhado, foi fator masculino isolado, homens que fizeram o primeiro ciclo de tratamento com mulheres com idade mais favorável, foram 233 ciclos de ICSI, mais de 900 homens estudados, e que nós vimos quantidade de cigarro, quantidade de álcool, exercício, medicação, exposição a agentes tóxicos. O que a gente viu? Que realmente existe uma relação negativa entre o consumo de cigarro e o consumo de álcool com o volume seminal, contagem de espermatozoide por ml, contagem de espermatozoide total e principalmente a fragmentação do DNA. Então, olha que interessante, quando a gente fala para esse homem não fumar, não beber, isso está diretamente relacionado com a função testicular e principalmente com a função subcelular, né? Com essa função desse espermatozoide no seu comportamento.
E esse é o terceiro trabalho, publicado, eu não sei se a Daniela falou dele ou não, mas se falou, a gente repete um pouquinho, em que a gente viu, e esse trabalho é o que eu acho realmente mais interessante, e olhem bem, ó, a fragmentação do DNA espermatozoide é correlacionada com pobre desenvolvimento embrionário, isso é, embrião pior, baixa taxa de implantação e alta taxa de abortamento nos ciclos de reprodução assistida em homens que não tiveram fator masculino. Então, a indicação da fertilização in vitro para esses homens não foi fator masculino. Então, teoricamente, sêmen normal. Mas com sêmen normal foram 475 ciclos, e que a gente colocou como normal, que é o que é para nós, maior ou menor que 30%. E o que a gente viu? Quando a gente separou os casos com fragmentação DNA normal com anormal, isso é, menor ou maior que 30%, houve uma relação entre a idade, o tempo de abstinência e o volume ejaculado. E também em relação ao número total de espermatozoides, ao número total de espermatozoides móveis, e número total de espermatozoides progressivos. Então, olha que interessante. Foram homens com sêmen normal, cuja indicação da fertilização in vitro não foi o fator masculino. E quando nós separamos esses homens entre fragmentação normal ou anormal, houve relação com a idade. Quanto maior a idade, maior a fragmentação. Quanto maior o tempo ejaculatório, maior a fragmentação. E também em relação ao volume. E também em relação à concentração por ml, a concentração total e a motilidade progressiva. Quando a gente vai para o laboratório, relembrando que são casos indicados para não fator masculino, as taxas de clivagem normal, as taxas de embrião de alta qualidade no dia 3 ou no dia 5, elas foram melhores para aqueles homens com taxas de fragmentação mais baixa. Assim como aconteceu a taxa de implantação, que foi maior para homens com fragmentação DNA mais baixa, e que a taxa de abortamento também foi menor. Olha que interessante, 17,8 contra 39,9, com grau de significância boa. Então, realmente, quando a gente olha, principalmente nos casos em que vão para a reprodução assistida, em que o sêmen está normal, olhar para a fragmentação do DNA desse homem vai ajudar a gente, não só no prognóstico, mas muitas vezes é o tratamento, porque esses homens, tudo bem que o número foi menor aqui, mas homens com fragmentação do DNA alto, a gente consegue tratar em um tempo relativamente curto, em 2 a 3 meses, e trazer esse grupo para o lado de cá, e realmente melhorar as condições, não só da produção espermática, mas do comportamento laboratorial destes espermatozoides. Então, fica aí como recado, em que a gente sabe que varicocele, ele é um ponto que tem que ser investigado. E agora, por exemplo, quando a gente trata uma varicocele convencionalmente, quando ela existe, então ela precisa ser clínica, quando existe uma alteração seminal e, preferencialmente, quando existe uma infertilidade. Mas muitas vezes a gente tem um sêmen normal e a gente vê uma fragmentação aumentada. Então, talvez já seja uma indicação da correção cirúrgica da varicocele, baseado não só no espermograma convencional, mas no teste de fragmentação do DNA. Nos casos de infertilidade inexplicada, nos casos que realmente a gente tem uma falha de gravidez nas reproduções assistidas, onde a gente não investigou a fragmentação do DNA, como eu disse, na falha no aborto gestacional de repetição e, sem dúvida alguma, nos fatores ambientais e comportamentais desse homem. Isso é, quanto mais o fator presente, maior a probabilidade de haver fragmentação do DNA. É uma nova ferramenta diagnóstica. A dispersão da cromatina, que é o alosperme, parece ser o mais adequado e de menor custo. O antioxidante a gente pode discutir um pouco como forma de tratamento, modificação do estilo de vida, realmente diminuição do tempo de abstinência ejaculatória e, como já disse, tratamento dos fatores causais. Então fica aí esse recado como fragmentação do DNA, como uma nova forma, isso que a Daniela já falou, como uma nova forma de diagnóstico, em que nós temos que ficar atentos. Ainda a gente vai ver que existe discussão em relação a tudo isso, mas eu sempre que posso, é um teste que a gente faz aqui no Fertility, é um teste que não é caro, eu sempre que posso peço a fragmentação do DNA e tento fazer alguma correção neste homem quando é possível. Então, eu deixo aqui esse recado para vocês e fico aberto também para as perguntas e quem quiser fazer algum comentário. Então, passo novamente para você, Daniela, para que você possa continuar essa coordenação. Tá ótimo, obrigada, doutor Edson. Pessoal, eu acho que juntando um pouco o que eu falei, o que o doutor Edson falou,
além dos tratamentos com antioxidantes e tudo mais, eu acho que o estilo de vida, sobretudo com homens com alto índice de fragmentação do DNA da amostra, eu acho que o estilo de vida, não só do homem, como da mulher, também deve ser levado em consideração, né? Então, tabagismo, exercícios, alimentação, você tentar melhorar a qualidade do ósseo para o ósseo tentar equilibrar essa fragmentação do DNA. Então, acho que o importante é ficar de olho também na qualidade do óvulo, né? Deixa eu ver aqui no bate-papo se alguém tem alguma consideração, alguma dúvida. Doutor Edson, a Glícia, ela está perguntando qual ferramenta mais utilizada hoje na rotina para a mensuração da fragmentação do DNA. A gente usa o alosperme, Glícia, obrigado pela pergunta. A gente usa o alosperme, que é o espermodispersão, que é uma técnica que a gente usa no semi-fresco. Por microscopia óptica, é muito fácil de ser feita. Como a gente já faz isso há muito tempo, quer dizer, a expertise disso está boa, o pessoal aqui do Fertility, do Labor Labs fazem isso muito bem. É uma técnica que é bastante simples. A gente está tentando colocar essa técnica já no espermograma de investigação deste homem, para poder tratar sempre que possível. É difícil, viu? Tratar esse homem não é fácil, porque a mulher é a mesma coisa. Quanto tempo você vai demorar para você reduzir uma obesidade? Quanto tempo você vai demorar para que esse homem pare de fumar? Ou para que esse homem pare de usar algumas medicações? Existem algumas medicações, os anabolizantes esteroides, além de detonar o testículo, ele aumenta bastante a fragmentação do DNA do espermatozoide. Então, realmente é difícil de você tratar. Mas o mais importante, lógico, o tratamento da gravidez é o mais importante, claro, mas você conscientizar esse homem que esses fatores dele, quando a Daniela disse bem, eles estão atrapalhando. Então, a gente está descobrindo essa nova condição de infertilidade. Isso realmente está consagrado, está sendo feita agora uma pesquisa no mundo inteiro sobre o uso de antioxidantes. No mundo inteiro, já são mais de 1.500 pessoas que responderam um questionário sobre o uso de antioxidantes. Mas o importante é o seguinte, fala, poxa vida, se vai tratar a fragmentação do DNA com antioxidante, vamos dar para todo mundo, que é uma coisa errada, porque a gente sabe que os antioxidantes em excesso, eles vão levar a uma... Chama paradoxo antioxidante. Eles vão levar a uma infertilidade por excesso de uso de antioxidante. Então, olha que interessante, porque a fragmentação do DNA, não estou medindo o estresse oxidativo, estou medindo uma consequência do estresse oxidativo, que é a fragmentação do DNA. Quando a gente conseguir medir a fragmentação do DNA, quer dizer, dosar o estresse oxidativo no plasma cerebral, vai ser melhor. Essas técnicas ainda não estão a ponto, mas vão chegar, elas vão se tornar mais baratas. Mas hoje o que a gente consegue fazer é fazer a fragmentação do DNA. E realmente só tratar, e eu uso com vitaminas, com L-carnitina, com zinco, só tratar quando houver a fragmentação do DNA aumentada, porque o excesso do tratamento faz com que a capacidade do espermatozoide em penetrar no óvulo, isso é na capacitação em vivo, que ela fique prejudicada, e já existe descrito, e que deve ser uma coisa mais comum do que a gente aparenta, esse paradoxo antioxidante. Isso é, da gente dar antioxidante, esse espermatozoide ficar menos fértil. Legal. Eu acho que essa reunião, Daniela, serve também para interpretação, né, de trabalho científico. Hoje, moçada, está cada vez mais difícil, né, Daniela, da gente publicar. Realmente está cada vez mais difícil, porque o critério da publicação ele fica cada vez mais rigoroso. Então, é importante aprender a ler um trabalho. Você quer dizer, como é que eu leio um trabalho? Eu vou primeiro vou no resumo desse trabalho, vejo se me interessa, vou no grupo que está publicando, na casuística e nos métodos estatísticos, quando eu consigo entendê-los, que muitas vezes eles não são tão simples. Mas procurar ver um trabalho que venha de grupos já consagrados, com uma casuística boa, com uma metodologia boa, porque a gente vê de tudo na literatura, e muito acontece em reprodução assistida, e hoje nós estamos nessa fase da utilização que se fala do add-on, isso é um monte de coisa que se trata esse casal para aumentar a taxa de gravidez, mas muita coisa ainda não é consagrada. Então, a gente tem que realmente filtrar a leitura desse trabalho para a gente poder aproveitar. Os melhores são as meta-análises, sem dúvida nenhuma. Eu não gosto muito das publicações Cochrane, elas não são boas, elas misturam, às vezes, goiaba com banana, que essas duas são frutas, mas não servem muito. Então, eu vou muito mais um pouco nas meta-análises, das experiências de grupos que trabalham. Os nossos trabalhos, eles são bem feitos, puxar para o nosso lado, né, Daniela e Amanda? Não sei se a Amanda está aí no grupo.
mas eles são bem feitos, mas as meta-análises elas vão muito bem. Então, para a gente aprender a ler esses trabalhos, dá uma olhada no resumo, se o grupo é bacana, se tem experiência na área, se a casuística é boa, se está falando uma coisa com coisa. O que eu sempre falo para os alunos, vou falar mais uma vez, a gente consegue encontrar na literatura o que a gente quiser. Se quiser discutir um trabalho, se quiser provar que a goiaba, a manga com leite aumenta a letalidade de crianças até 5 anos de idade, você vai achar. Você consegue encontrar aquilo que você quiser na literatura. Agora, saber, não é porque está no PubMed que é verdade, inabalável. Então, você tem que realmente saber fazer uma leitura crítica daquilo e saber se aquilo lá realmente é fidedigno ou não é. Então, como o Dr. Edson falou, a primeira coisa, ver o grupo. A primeira coisa é ver o desenho do estudo, né? Se é um caso clínico, se é um estudo de corte, se é retrospectivo, prospectivo, é duplo cego, e aí se é uma meta-análise. E depois realmente ver o país, o grupo e o N, e a análise estatística. São, acho que, realmente os principais fatores. Mas a gente vai devagarzinho aprendendo. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Peço desculpas mais uma vez por a reunião ter começado um pouco truncada. Infelizmente, a gente ficou sabendo muito em cima da hora que o Dr. Mauro teve um imprevisto, mas acho que deu para aprender bastante coisa, né? Cristina, seus comentários? Cadê a Cris? Eu entrei agora no finalzinho, tô com a internet bem instável, mas essa questão de saber interpretar o artigo científico foi muito bem colocado, doutor Edson. A gente tem trabalhado isso bastante com os alunos e cobrado isso durante o desenvolvimento do TCC. Existe até um site, eu esqueci o nome do site, para vocês terem noção disso que a Daniela falou. Esse site, ele faz algumas teorias científicas do tipo, a Coca-Cola desentope pia, e eles conseguem comprovar isso cientificamente. Esse site é muito bacana, eu vou procurar um nome para vocês terem a noção do quanto realmente... É a história do tubarão, né, Cris? Homens que chupam mais picolé têm a maior chance de serem atacados por tubarão. Eles fizeram esse estudo, eu não lembro o nome do site. A gente tem tido muito do mesmo, e as pessoas têm criado teorias e escritos em cima disso, né? A Fertility até tem um banco de artigos, se vocês quiserem, tem lá no site para diversos assuntos. E aí eu acho que vale a pena vocês verem os desenhos de estudo. Também, lógico que puxando o saco, mas com orgulho. Realmente os artigos da Fertility são bem escritos. Eu acho que vale a pena como referência para vocês que estão aprendendo a criar suas opiniões. Daniela, deixa eu só, para encerrar, eu sei que a Joana está por aí, gostaria de parabenizar a Joana. Joana, você está por aí? Mostra a tua carinha. Joana, não faz ela está aqui, ó, vem aqui. Cadê? Vem cá, Joana. Ela está aqui do meu lado, só que ela tem medo de pegar Covid, eu não ponho máscara. Joana, aparece você aí, por favor. Cumprimentar a Joana. Joana defendeu o doutorado ontem. Parabéns, Joana. Feito. Obrigada, doutora Edson. Parabéns. Obrigada. Deixa os nossos cumprimentos. Obrigada pelo incentivo, pelo apoio de toda a equipe do Sapiente, do Fertility. Extremamente grata a você. Obrigada. Então, e o para vocês. Oi. O tema da Joana foi o assunto de hoje, gente. Quem quiser discutir aí antioxidantes em ratinhos, ela é a mulher. Obrigado para vocês. Um abraço. Obrigada. Obrigada, doutor. Pessoal, alguém mais alguma dúvida, alguma coisa? Os alunos que estão aí, deixa eu ver, alguém falou uma coisa aqui, ó. Parabéns para a Joana. Os alunos que estiverem aí, pessoal, não vai precisar resenha para essa reunião científica, né, Cris? Obrigado. A coordenadora falou, está falando. Então é isso aí, não precisa de resenha. Eu vou passar para vocês, vou dar para a Cris e para a Joana, passar para vocês essa aulinha que eu dei, tá bom? Em PDF. E mais para frente eu passo o artigo para vocês assim que eu tiver completamente aceito na Fertility e passo o resuminho para vocês, tá bom? Para quem quiser dar uma estudada. Leiam bastante sobre esse assunto, que é um assunto em alta, mas bastante controverso entre
entre os profissionais. Eu valorizo muito fragmentação de DNA, eu acho que realmente tem um impacto importante na infertilidade e vale a pena vocês buscarem outros trabalhos aí para ler. Beijo, Dani. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Um beijo, boa semana. A gente se vê. Namastê aí para todo mundo.